ali se consuma o sentido de tudo o que se passou naquela vida terrestre em particular. E isso acontecerá com toda a humanidade. Mesmo você fazendo a abstração, vamos dizer, de um fim total da história, digo, bom, todos vão morrer. E para todos que morreram, a história humana acabou. Começou a história eterna, a história da eternidade, é outra coisa. Leandro Maria pergunta: a igreja não seria um exemplo, modelo de sociedade ininterrupta que conseguiu alcançar uma ordem quase perfeita, a imagem da alma de um santo ou sábio? Sim, até certo ponto, sim, mas acontece que a igreja é uma sociedade cuja função não se limita a este mundo. A igreja não está aqui para reformar este mundo, ela está aqui para levar as pessoas para o céu. Quer dizer, melhoramentos que aconteçam neste mundo por obra da igreja são mais ou menos como você arrumar o quarto do hotel, você tá entendendo? Você não vai ficar ali, mas não é por isso que você vai tocar fogo no hotel, você vai fazer cocô na cama e deixar ali, você não vai, você vai deixar tudo mais ou menos arrumadinho para o próximo que chegar. Então, a igreja não tem essa finalidade de criar um estado ideal, de maneira alguma. E tem uma outra pergunta que vem a calhar aí. Peraí, peraí, peraí. Eita. Fabiano Castro. A noção kantiana de razão universal, de uma sabedoria que conduz os homens à harmonia e à ordem, a despeito das paixões e erros dos indivíduos, não é a versão caricatural invertida da providência e da graça, sem sombra de dúvida. Mas é uma providência e uma graça intramundanas, que pretendem realizar uma perfeição neste mundo, ainda que reconhecendo que esta perfeição é inatingível, diz que nós temos que nos aproximar dela. Isso a igreja jamais disse, que nós temos que nos aproximar de uma ordem social perfeita. Ao contrário, quando Cristo diz: dai a César o que é de César e Deus o que é de Deus, ele está querendo dizer que o mundo de César é provisório, que nós não fomos feitos para este mundo, nós fomos feitos para a vida eterna. Quando pensar em vida eterna, lembra o seguinte: uma única alma imortal, ela durará mais do que toda a duração da história humana e de todos os impérios e civilizações, etc, etc. Toda a história humana será apenas, vamos dizer, um capítulo da vida de uma alma imortal. Né? Então você vê a diferença incomensurável de escala em que a igreja está falando e que esse pessoal está falando. Né? Se você pensar, vamos dizer, mas então qual é o sentido da história humana? O sentido da história humana é mandar as pessoas para o céu e para o inferno. É só isso. Só a história espiritual, só a história da salvação faz sentido. A história material, ela é o resultado, vamos dizer, o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. Ela é só isso. Não há conexão, não há continuidade, não há sentido algum nesta coisa. Não há e não pode haver. Porque se você falar o sentido da história, você precisa saber onde a história vai terminar. E para saber onde vai terminar, você tem que saber quando vai terminar. Como você não sabe, esse é o raciocínio do Eric Vogel. Ele fala: quem sabe onde é o fim da história? Para saber a finalidade da história, precisa saber o fim da história. Tá certo? Então, agora, a passagem da escala terrestre para a escala eterna, então, esta é uma mudança irreversível. E isso acontece por cada pessoa que morreu. Quer dizer, cada um que morreu já foi para a eternidade e já tem ali o sentido completo da vida realizada. O tel qu'un lui-même enfant, l'éternité l'échange. Quer dizer, ele tem um destino eterno. Ele não vai mudar mais. Então, ali se consuma o sentido de tudo o que se passou naquela vida terrestre em particular. E isso acontecerá com toda a humanidade. Mesmo você fazendo a abstração, vamos dizer, de um fim total da história, digo, bom, todos vão morrer. E para todos que morreram, a história humana acabou. Começou a história eterna, a história da eternidade, é outra coisa.